Vamos falar da polêmica envolvendo o caso Jorginho Epa. Né? Para quem acompanha aqui o nosso canal, para quem acompanha o nosso site, a gente tem trazido, né, detalhes, bastidores e declarações sobre a morte do Jorginho Uepa, ocorrida no dia 13 de agosto desse ano, né, 2024. Ele que, para a gente lembrar rapidamente, passou mal ao vivo trabalhando lá na Rádio Tupi, tá bom? Então a gente vai falar sobre esse caso a partir de agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque é muito importante. Só para a gente resumir rapidamente, né? Jorginho Epa, operador do Patrulha da Cidade, estava trabalhando normalmente, colocando o programa no ar. Com menos de 10 minutos o programa no ar, ele passou mal, foi socorrido pelos colegas da Tupi, levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar e acabou falecendo. Ele faleceu, segundo o registro oficial, entre 1 e 2 da tarde, depois que já tinha sido levado para a unidade hospitalar. Na ocasião, a Rádio Tupi optou por manter a programação normal, né? Que vem depois da Patrulha da Cidade. Vem o programa da Kelly Jorge, o programa da boneca. E a Kelly Jorge, segundo ela contou no seu relato ao Cheguei Podcast do José Carlos Araújo, atendendo a uma missão que ela recebeu internamente, manteve o programa na alegria, né, no alto astral, como se nada tivesse acontecido. Vocês vão ouvir aí as palavras da Kelly que eu vou colocar daqui a pouco. O detalhe é que esse assunto foi comentado com um tom que eu acho que a gente precisa trazer aqui para a live, aqui para o canal, para a gente ajustar. Primeiro, que além dos ouvintes terem reclamado da postura da Kelly, foram muitos ouvintes que foram à página da Rádio Tupi reclamar da Kelly Jorge, inclusive a própria viúva, a Cristiane, que era esposa do Jorginho, reclamou também da conduta do programa da boneca naquele dia, respondendo a um comentário de uma seguidora da Rádio Tupi. Eu sei, de fato, que muitos ouvintes da Rádio Tupi não gostam do trabalho da Kelly Jorge porque ela está ilhada na programação, como eu já falei para vocês. Mas não é o direito do ouvinte se manifestar democraticamente quando ele não gosta de uma coisa. Ele presenciou todo o clímax no Patrulha da Cidade, ele não curtiu a programação da forma como ela foi conduzida. A Kelly deu uma entrevista para o Cheguei Podcast do José Carlos Araújo. Os dois comentaram sobre o assunto. Eu vou botar aqui, é um áudio um pouco longo, mas eu acho que é um áudio um pouco necessário para a gente comentar. E aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixa eu só, primeiramente, botar aqui grandão. Lembrando, dando os créditos, o áudio é do Cheguei Podcast do José Carlos Araújo. Eu vou soltar o áudio e eu vou comentando gradativamente as falas tanto do garotinho José Carlos Araújo quanto da Kelly Jorge. Solta. Deixa eu ver se está no máximo aqui o volume. Está no máximo, solta. Trelelê, morre o operador da Rádio Tupi antes da Kelly Jorge. E ela faz programa com alegria, aí nego com tititi, pô, que é isso? Tinha que parar, 1 minuto de silêncio. Pausa. Primeiro classifica a situação como trelelê. Ok, né? É uma palavra usada informalmente. Segue. Nego com tititi, garotinho, não dá para aceitar. Primeiro, eu não quero nem entrar aqui no mérito que essa palavra, né, a primeira palavra, no dia de hoje não cabe mais. Né? E tititi? Que tititi? Primeiro que são os ouvintes, não são nego. São ouvintes. Ouvintes que proporcionam a audiência da emissora para que aquilo lá tudo funcione e possa pagar os salários de vocês. Não são nego. E segundo, tititi
quer dizer que um ouvinte ir até o Instagram da emissora reclamar da forma como aconteceu, como foi conduzida a programação da emissora, chamar de tititi, né? Vamos seguindo aí. Vamos seguindo. Ela vai explicar por que, como campeã de entretenimento, ela seguiu a vida e foi aplaudida pelo público dela. Vou reviver para a galera. Pausa. Foi aplaudida pelo público dela, o que é natural. Os fãs vão sempre aplaudir. Mas teve uma parte do público que foi lá reclamar. Inclusive, lembrando a viúva Cristiane, tá, garotinho? Você tá falando que foi um tititi, mas foi a viúva, foi uma das que foi publicamente reclamar da conduta do programa da boneca. Num comentário que eu vou pegar aqui, que eu vou colocar para vocês verem já já. Solta para a gente ouvir. Um grande profissional da área técnica, Jorginho Epa, trabalhava na patrulha da cidade. E vai de meio-dia até 1h, Mário Belisário, Garcia Duarte, um grande elenco de rádio e teatro. E a Kelly Jorge vai e senta exatamente na área técnica e começa a operar a 1h da tarde. E, de repente, tá manobrando, Jorginho Epa lá, de repente, ele, pum, ele cai. Aí o Mário Belisário tá na... Você pega o Google aí, você vai ver. Aí o Mário Belisário assustado, o Alexandre Garcia, nosso assessor, estava lá na rádio, primeiros socorros, leva o Jorginho Epa e tal. E a 1h da tarde, não tinha falecido ainda o Jorginho Epa. Um mal súbito naquele momento e foi levado para o Hospital Souza Aguiar. A que horas que foi registrado o óbito? 1h25, quer dizer, depois que acabou a patrulha e já estava no ar o programa da boneca. Como é que a boneca se sentiu com a reação da galera e você esperava por isso? E por que você seguiu na sua alegria que você vem diariamente? Esse assunto é delicado, né? Porque são tantas camadas. Eu acho que, assim... Eu conheci há pouco tempo, assim como eu conheço todos há pouco tempo, né, da Tupi. Tem 9 meses, eu fiz 9 meses, dia 19 agora, do dia 18 do meu... Exatamente, nasceu. Mas... Como é o nome do maridão? Do Rafael. Rafael, nasceu a criança. Exatamente. Mas essa aí, a outra não. Nem pode agora, nem mais. Tem muita coisa ainda para viver nesse casamento. Mas Anfã. E eu acho que não existe uma cartilha para quem trabalha com comunicação, com entretenimento ou com notícia de algo que é ao vivo. Bem, assim, vou perguntar a unanimidade. Existe uma cartilha para como você deve se comportar quando um colega de trabalho falece na tua fronte? Cada um tem uma reação diferente. Pois é, porque eu particularmente não tinha lido essa parte, não estudei essa parte de tudo que eu venho me formar, né, procurando me formar e estudar. Eu não desconheço isso. Eu acho que quem conhece isso não bate bem da cachola também, porque são coisas da vida, do destino, e quis o destino que fosse justamente eu. Eu me lembro da cena, se você me permitir... Pausa. Eu acho, Kelly Jorge, que você deveria pegar a cartilha e estudar que quando você está fazendo uma programação, um trabalho em que acontece um luto, isso pode acontecer, existem alguns comportamentos, né? Por exemplo, se você vai encerrar um programa falando de uma matéria de morte, se tem música no final, você tira, não é? Então, existe sim esses comportamentos. Existe uma mudança no tom, na mudança na risada, na mudança no linguajar. Existe essa cartilha. Eu acho que você deveria procurar essa cartilha, porque variavelmente essa situação pode acontecer mais à frente. Segue. Falar um pouco a respeito, Lógico. Um pouco mais, até peço até desculpas se eu me emocionar, mas estou tentando aqui me controlar, porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, nenhum funcionário esperava viver aquilo. A reação do Mário Belisário diz bem o que foi aquele momento. Então, o EPA, que era conhecido o Jorginho, né? Que inclusive eu utilizo a vinheta dele todos os dias no meu programa em homenagem. Ele usurpei mesmo para mim.
Ele passou mal operando a mesa. Outra coisa, essa vinheta do EPA, gente, é a música do Rick Martin, tá? Por isso que ele virou Jorginho EPA, tá bom? Que vários programas usam também. Mas segue. E aí, pelo que eu sei, eu lá não estava ainda, eu estava chegando à rádio. As pessoas correram para acudi-lo, até para entender o que estava acontecendo, e logo colocaram a câmera, né, para um break, para alguma coisa assim, porque para sair do ar, porque a câmera estava virada para os comunicadores que entraram, cada um teve uma reação. Um gritou, outro chorou, outro parou, outro surtou, o outro correu, e cada um teve é exatamente isso, não existe um comportamento. A reação é humana. Cada um tem uma reação. Exatamente. E quando eu estava saindo do elevador, porque a minha produção já havia me dito, Kelly, houve uma questão, um funcionário passou mal. Então, quando você chegar, foi o que me foi dito, um funcionário passou mal. Mas entre um funcionário ter passado mal e tudo que estava acontecendo, existe um hiato muito grande. Mas também eles não me disseram, porque assim, eu ia entrar no ar, eu ia justamente isso. Pausa. Ela diz que a produção já estava informando e que ela já ia entrar no ar. Que eles não disseram porque ela ia entrar no ar. Volta aí mais um pouquinho para vocês ouvirem. Um funcionário passou mal. Então, quando você chegar, foi o que me foi dito, um funcionário passou mal. Mas entre um funcionário ter passado mal e tudo que estava acontecendo, existe um hiato muito grande. Mas também eles não me disseram porque assim, eu ia entrar no ar, eu ia... Ela diz que eles não disseram porque ela ia entrar no ar. Daqui a pouco ela vai falar uma outra história. Então segura aí. Vamos lá. Exatamente isso. Acaba logo após a patrulha, 1h da tarde, começa o programa da boneca. Abre parênteses. A patrulha continuou naturalmente, com a sua programação normal, com um policial em destaque, o noticiário policial. Exatamente. E aí, quando eu começo o meu programa, ele é de entretenimento. Ao sair do elevador, antes de entrar no estúdio, eu encontro com o Tufi, e ele, logicamente, bem consternado. Tufi, gente, quem é Tufi? Tufi Habib, vice-presidente da Rádio Tupi. Ele também é diretor comercial da emissora, tá bom? Ela encontrou com o Tufi no meio daquele caos. Voltar aqui mais um pouquinho? Volta. Ao sair do elevador, antes de entrar no estúdio, eu encontro com o Tufi, e ele, logicamente, bem consternado, me dá um abraço e fala assim, a gente precisa de você. E eu... Naquele momento, eu olhei e falei, eu tenho a minha responsabilidade. Então, eu que dei o meu melhor. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Para mim, era uma pessoa que tinha passado mal. Mas quando eu cheguei, que eu vi a reação facial das pessoas, toda aquela coisa e tudo mais, eu já virei para os meus produtores, tanto para o Igor quanto para a Daisy, e pedi. Falei, gente, eu não quero saber o que aconteceu. Vejam, ela não quis saber o que estava acontecendo. Primeiro ela disse, né, que eles não contaram porque ela tinha que colocar o programa no ar. Mas depois ela diz que ela não quis saber o que estava acontecendo. Foi decisão dela, segundo as palavras da própria Kelly Jorge. Então, volta aí, vamos lá. Estava acontecendo. Para mim, era uma pessoa que tinha passado mal. Mas quando eu cheguei, que eu vi a reação facial das pessoas, toda aquela coisa e tudo mais, eu já virei para os meus produtores, tanto para o Igor quanto para a Daisy, e pedi. Falei, gente, eu não quero saber o que aconteceu. Não quer saber. Eu queria entender que eu vi a reação facial das pessoas, toda aquela coisa e tudo mais, eu já virei para os meus produtores, tanto para o Igor quanto para a Daisy, e pedi. Falei, gente, eu não quero saber o que aconteceu. Foi a minha reação. Eu preferi não entender o que estava acontecendo porque eu tinha uma entrega. E o dono da rádio dizendo para mim, né? A gente precisa de você. Então, o que... A gente tinha uma entrega. Primeiro que o Tufi não é o dono da rádio. Eles querem o presidente, tá, gente? Ele é o vice-presidente, tá? Lembrando que a Rádio Tupi ela não é uma rádio com um dono. Existem condôminos, tá? Funciona como uma espécie de sócios e eles, né, são considerados ali os donos, podemos dizer, dessa forma. Tá? Mas vejam vocês, ela em nenhum momento fala que o Tufi fez uma orientação de que faz normal. Ele só falou que precisava dela.
e ela entendeu que esse precisar dela era fazer o que ela faz todo dia, tá bom? Então segue aí, vamos lá. O que eu vou ocupar na minha cabeça? Eu sou uma pessoa que, quando eu tô trabalhando, nem o meu telefone fica na minha mesa, do meu lado, para não me atrapalhar. Eu foco 230% no que eu tô fazendo. Então, eu virei para eles e falei, não quero saber. E aí, a Deise tava até, assim, chorosa, né? Com os olhos marejados. Falei, Deise, você pode se retirar? Vai tomar uma água, respira, vai tomar um café. E eu comecei a fazer o meu programa normal, seguindo tudo que a gente tinha planejado no dia anterior, falando com o ouvinte e tudo mais. Quando já estava no finalzinho ali da metade do programa. Essa é uma outra parte que me chamou muito a atenção. A produtora dela estava abalada porque viu tudo o que aconteceu, não é? Tudo o que aconteceu, tudo. Não é? Ela pediu, de uma forma educada, segundo o relato dela, para que a profissional saísse da rádio para não atrapalhar o programa. Gente, está tudo errado na minha cabeça isso. Está tudo errado. Na minha cabeça está tudo errado. Porque se eu vejo uma pessoa consternada, isso aí acho que é uma decisão de cada um, né? Acho que o mínimo você ter é uma solidariedade, né? Não vai tomar um café, vai tomar uma água, né? Sei lá, né? Acho que eu quero acreditar que as pessoas, em sã maioria, fazem isso, né? Enfim. Ouvinte e tudo mais. Quando já estava no finalzinho ali da metade do programa para frente, é que eu recebi a notícia de vinda do Marquinhos, né? Que é o nosso... Do falecimento. Exatamente. Do nosso, que eu chamo ele de boneco de chimarrão, que é o nosso diretor. E ele dizendo, né, Kelly, a gente vai ter que dar uma nota de falecimento. Aí eu falei, nossa... Tipo... Caiu a ficha. Ok, né? E... Aí caiu a ficha. Aí ela entendeu que era grave, que a menina estava chorando, porque, de fato, né, estava marejado, os olhos, enfim, era uma coisa delicadíssima que tinha acontecido. Segue. Não me cabia ali, até porque a nota de falecimento foi dada pela Valéria, que foi impecável, né? E ela já estava consternada por conta de Apolinho, porque havia pouco tempo que a gente estava tentando se recuperar, né? Todos nós ali do luto, disso, vivendo mais um luto em cima de um luto. Só que, enquanto ela dava a nota de falecimento, foi quando caiu a ficha em mim, do tipo assim, eu tô sentada na cadeira que ele passou mal, os pertences dele estavam ali ao meu lado ainda, eu tirei, eu me lembro de dobrar o óculos dele, tirar, não me engano, a carteira, ou era a chave, eu não lembro, mas eram os pertences dele ainda ali na mesa, e colocar ao lado, e enfim, e eu acho que as pessoas não fazem ideia do quanto de energia, eu lembro de ela ter terminado... Não, peraí, aí depois que teve o falecimento, veio a energia. Antes, era concentração no programa. Aí, quando veio o falecimento, veio a energia. Gente do céu! É uns discursos, assim, para mim, que eu tô com dificuldade de encaixar o discurso. Vocês me entendem, gente? Vocês me entendem? Porque, primeiro, o importante era... Precisamos de você, vamos colocar o programa no ar. Por favor, vai tomar o seu café, vai tomar a sua água, pode se retirar, por favor. E aí veio a energia. Solta. A Valéria, e eu entrei no break e fiquei quieta e fiz a minha oração ali. Eu pedi ao Senhor serenidade e paz para que eu seguisse fazendo o meu trabalho. Porque eu estava ali para quê? Para fazer o meu trabalho. E precisava de força naquele momento. Nossa, eu não vou mentir para você. Eu... Possivelmente foi uma das... Mexeu com você algum tipo de crítica? Olha, na hora, eu não tive noção do impacto daquilo tudo para as pessoas, porque eu realmente não sabia do que tinha acontecido. Eu estava dirigindo, eu estou em obra em casa, então eu vim dirigindo falando com a minha mãe, com meu marido, compra não sei o que lá, eu não estava sintonizada no rádio, eu não estava assistindo as redes sociais. Eu sei que foi uma coisa que aconteceu. Como é que você não soube antes? Não, eu não soube, eu estava no telefone, no Bluetooth do carro dirigindo, indo para a Rádio do Índio. Quando eu chego na porta, eu vejo aquele tumulto. Rádio do Índio, como é que é? Pausa aqui. Vejam vocês. Primeiro, ela se justifica, né, que ela não estava sabendo de nada. De fato, eu acho que é natural. Ela estava dirigindo, disse que botou a ligação no rádio do Bluetooth lá com a família, foi conversando, tá tudo certo, não é?
E aí ela tenta justificar dizendo, eu não estava sabendo de nada. Porém, vocês ouviram muito bem abertamente, né? Vocês ouviram abertamente ela dizendo que, ao chegar na rádio, aí ela tinha a possibilidade de saber o que estava acontecendo. Ela tinha a possibilidade de saber. E segundo o próprio relato da Kelly, ela não quis saber porque tinha que colocar, precisamos de você, tem que colocar o programa no ar, e pediu até para a produtora sair. Então, Kelly, não cola muito mais essa história de que eu estava no caminho e não sabia. Ok, mas quando chegou na rádio, você tinha totais condições de saber o que estava acontecendo. Mas segue. Não, você fez melhor do que eu, faz aí. Ai, e é justamente isso. A gente tá aqui falando sobre algo. Tá explicado. E quando acabou o programa. Cá pra nós, Jorginho Epa. Incrível. Era um cara incrível, feliz. Vinha lá da terrinha dele, lá na Zona Oeste do Rio, com toda a felicidade para trabalhar. Domingo de manhã, madrugava na rádio para fazer o programa do Heleno Rotai. E teve uma morte até feliz, porque ele não sofreu. Não ficou doente, não ficou internado. Isso é uma bênção de Deus. Não, pausa. É uma bênção de Deus. Gente, o Jorginho Epa, ele tinha 51 anos. Com uma boa expectativa de vida, né, pelo menos poderia viver aí mais uns 20, 25, até 30 anos, até 40, com uma boa sorte, até 50. Teve uma morte... Não, volta de novo. Não, essa parte para trabalhar. Domingo de manhã, madrugava na rádio para fazer o programa do Heleno Rotai. E teve uma morte até feliz. Uma morte até feliz. O homem ia ser avô, gente. A filha dele tá grávida. Não sei se teve já o bebê. E teve uma morte até feliz. Não, gente, não é possível que eu ouvi isso. Segue mais. Porque ele não sofreu. Como ele não sofreu, gente? O homem caiu duro ali. Morreu depois de quase 1 hora chegar no hospital. Quem garante que esse homem não sofreu, gente? Não ficou doente, não ficou internado. Isso é uma bênção de Deus. Isso é uma bênção de Deus. Não ficou internado, é uma bênção de Deus. Gente, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Segue a resposta da Kelly em cima disso. Eu sei que mas eu sou debochada mesmo, né? Morreu fazendo aquilo que ama. É, exatamente. Que privilégio. Morreu fazendo aquilo que ama. Olha só! Romantizando. Eles estão romantizando, gente. Uma situação que foi delicadíssima. Delicada. Morreu fazendo o que ama. Não, gente, não é possível. Né? Quantas pessoas às vezes nem chegam a trabalhar com aquilo que amam. Mas a né? Rádio do Índio tem isso de bom. A Paulinha estava no Hospital Samaritano, assistindo o primeiro tempo. Tem isso de bom, a Rádio do Índio. Flamengo ganhando, de repente fechou os olhinhos, morreu. Exatamente amando. Ele que foi treinador do Flamengo, torcedor apaixonado, e trabalhou comigo 50 e poucos anos. Gente, olha, tá tudo errado, gente, na minha cabeça. É minha opinião, tá? É minha opinião. Olha, é isso, gente. Comentei aqui com vocês o que eu penso. Lamento muito essas declarações. Eu acho que foi um momento delicado. A própria rádio, aí eu vou até elogiar a Rádio Tupi, teve todo um trato relativo a esse caso, para falar, para trazer a nota, para fazer... Eu falei, o Cristiano Santos, ele fez um programa que tudo que não aconteceu no programa da boneca, o Cristiano Santos abrilhantou, porque a Cidinha Campos não fez o programa naquele dia. E ele fez o Cidinha Livre. E reduzir essa história a isso, gente, não dá. Inaceitável. Eu achei declarações de vocês, assim, lamentáveis. Lamentáveis. Fechou, gente? Fechou. Estamos quase aqui 1h40 ao vivo aqui com vocês. Antes de ir embora, vou pedir para você se inscrever, para ativar o sininho, para deixar o like, que é importante para o nosso trabalho, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu te encontro no próximo conteúdo. Fique ligado. Galera, obrigado pela audiência. Eu volto quarta-feira de manhã falando da roça, tá? Quarta-feira eu tô ao vivo aqui. Tchau, pessoal!